Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo da disciplina de Finanças Públicas. Então, hoje a gente vai falar do orçamento e a questão dos tributos. Um primeiro panorama dessa questão de tributos. Tem muita coisa para falar sobre tributos, a gente não vai encerrar hoje, tá bom? Então, a gente tem que pensar a questão do seguinte, quando a gente fala a questão da origem do orçamento. O orçamento, ele precisa ser, de certa forma, centralizado no governo federal, porque os estados, os municípios, eles possuem características diferentes, tá bom? Então, se você parar para pensar, se não existisse uma gestão centralizada, a gente teria alguns estados cada vez ficando mais ricos e outros cada vez, digamos, mais desfavorecidos, certo? Então, você vê que essa questão do Brasil ser um país federado traz consigo enorme diferença entre as unidades. Por isso, uma gestão centralizada desses recursos, tá? Senão a gente teria, conforme eu já falei, Estado cada vez mais rico e outros cada vez mais, digamos, defasados. Em virtude disso, a própria Constituição atribuiu à União o poder de criar novos tributos. Tá? Interessante que o Estado não pode criar um imposto. Não. O município também não pode. Só quem pode criar tributo é a União. Então a gente vê. Olha só, faz até um certo sentido, né? Ser a União a maior instituidora de tributos, dentro dessa ideia de centralizar os recursos. Porque se deixasse a cargo dos estados, por exemplo, um estado igual São Paulo, ia ficar cada vez mais rico. Lá é o estado mais desenvolvido do Brasil. Já um estado XY qualquer ficaria cada vez mais pobre. Afinal de contas, ele, perto de São Paulo, ele é muito pequeno, não tem essa estrutura. Então a gente vê que a União, por conta disso, trabalha a função distributiva, alocativa e estabilizadora. Nota que estado e município não têm o mesmo tamanho, já falei isso aqui. Alguns estados, né, alguns municípios iriam ser cada vez mais ricos e outros, se abusar, deixariam de existir e não receberia nada, praticamente. Tá bom? Nós temos um município no Brasil com menos de 5 mil habitantes, enquanto que o município de São Paulo tem mais de 10 milhões de habitantes. Tá? Olha que diferença. Esse é um dos argumentos pelos quais algumas pessoas usam para justificar que a maior parte dos recursos tem que ficar na União. A maior parte dos tributos a cargo da União. Então a gente vai ver aqui que o sistema tributário nacional é muito concentrado na União, pois essa responsabilidade, né, foi outorgada pela Constituição e a União se encarrega de cobrar isso daí e distribuir entre os estados. Então você vai ver aqui uma sopa de letrinhas, que são vários tributos. A gente não vai ficar falando aqui. Depois você pausa o vídeo, dá uma olhada, né? Tem imposto de produto industrializado, imposto de importação, imposto de renda, PIS, COFINS, né? Isso no caso da União. Os estados têm ICMS, IPVA, o município tem IPTU, ITBI, a gente não vai falar isso aqui agora. Só alguns tributos. Aqui a gente vai começar a desenterrar um paradigma muito recorrente dos leigos. Tá? Os leigos adoram falar as coisas sem conhecer. Então você para pensar. Pago IPVA e por isso tenho direito a uma rua em bom estado de conservação. Vamos lá. Engano seu. Quando se fala em imposto sobre propriedade de veículos, busca-se apenas dizer quem é o contribuinte. Ou seja, só vai pagar quem tem imposto. Quem tem carro, desculpe. Só vai pagar imposto quem tem carro. Não é qualquer pessoa que vai pagar um imposto. Então, no caso, o imposto está dizendo que é para identificar quem é o contribuinte. Imposto, de modo geral, é uma receita livre de obrigação do Estado. Então, o Estado arrecada o imposto e gasta da forma que ele quiser. Tá? Então, você para pensar. Olha só, caso o IPVA fosse necessariamente para gastar na sua rua, você paga o IPVA, né? Imagina quem não tem carro. Seria proibido de andar na rua? Como seria essa relação? Hein? Só pode andar na rua quem paga IPVA. Quem não paga IPVA, anda onde? Né? Confesso que nem sei responder para você essa pergunta. Olha que coisa interessante. Então, por favor, queridos alunos, olha os conceitos errados. Não seja um bobo. Uma pessoa que tem um conhecimento, que está vendo a nossa disciplina, para com essas coisas de ficar, aqui está o IPVA que eu paguei no buraco. Aí você chega e fica com a faixa. Cadê o nosso IPVA? Não, não faça isso. Não tem nada a ver. IPVA não está vinculado à qualidade de rua. Nada disso, tá bom? Aqui eu coloquei uma figura ilustrativa. Mostra que você conhece a lei, mostra que você tem conhecimento. Com o seu IPVA, quem tem carro paga IPVA.
Esse dinheiro pode ir para a educação, pode ir para a saúde, pode ir para a segurança, pode até ir para conservar as vias da sua cidade. Mas não é para isso. Ele pode até ir, mas não é para isso. Tá bom? Então, por favor, não fique por aí com essas plaquinhas. Mostre que você tem conhecimento. Jamais use essas plaquinhas. Tá bom? Tranquilo? Tudo bem? Então a gente encerra aqui. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Um abraço. Tchau, tchau.